Fala pessoal, beleza? Bom, bora lá. Hoje eu fiz um texto, na verdade, para postar no Substack. Para quem não sabe, entra aí no meu Instagram ou aqui no link, vou ver se eu consigo deixar também. Acho que o YouTube não está me permitindo ainda, por ser um canal novo, é, deixar com que eu ponha link. Aí é só clicar e é direcionado, certo? Mas eu vou deixar aqui o modo como vocês vão encontrar o Substack, que é uma rede social de publicação de textos. E lá eu estou também, assim como no YouTube aqui, começando a produzir conteúdo, certo? Hoje eu quero passar uma informação pertinente para a galera que entra no mercado, começa a operar ou está iniciando, enfim, mas não tem a noção de qual pode vir a ser a movimentação do preço, do índice especificamente, mercado brasileiro, ou dólar. Eu não opero muito, mas isso pode ser aplicado também na movimentação do dólar, de compreender o que o índice pode fazer, o que o ativo pode fazer, tá? E para que tu consiga compreender, por exemplo, hoje é quinta-feira, 15 de maio, amanhã é sexta. Eu tenho noção do que o índice pode fazer amanhã? Inclusive o texto que eu publiquei, que tu pode acessar aí, é um texto justamente para compreender isso. Quais são os possíveis alvos do mercado amanhã? Quais são as regiões de interesse do mercado? O mercado está precificado, ele vai ficar oscilando nessa mesma região de preço? Como é que tá? E cara, uma das coisas mais fundamentais que me fazem ter resultado hoje em dia, inclusive essa conta aqui é uma conta de teste da mesa proprietária MIDI, para quem não sabe, tá ali o valorzinho feito hoje, tá? Tá bloqueado aí porque eu mesmo bloqueei depois que eu realizei algumas operações, tinha feito um valor ali significativo. O mercado não estava tendo uma boa, excelente leitura de mercado, então eu simplesmente fui ali, fiz minha última operação, e aí bloqueei e fui fazer minhas coisas, tá? Tem esse costume muito bom, aconselho. Então esse aqui é o testezinho da mesa aí, 360 positivo líquido, né, tirando taxas aí, porque muitas vezes eu opero ainda com a mão de 10 contratos fazendo um scalp de 45 pontos, é uma estratégia em específico. E aí toda vez que eu abro essa operação tem 10 reais de custo aí, tá? Então, se eu abrisse operação aí com 10 contratos para buscar alvos longos, então ficaria um valor insignificante, entre aspas, para um ganho significativo. Entretanto, como às vezes eu faço essa operação com 10 contratos para um alvo pequeno, então fica mais significativo, fica essa discrepância do valor da taxa. Tá? Eu particularmente não acho que é muito, ainda mais para esse teste aqui, que inclusive eu tenho repasse 100% se aprovado em breve nesse teste, dado que a mesa proprietária e a MIDI fez uma promoção, fizeram um puta lançamento, fizeram uma grana, já falei disso no primeiro ou segundo vídeo aí do canal. Mas é isso aí, tá? Esse aqui tá o teste. Eu não vou ficar mostrando o relatório de performance o tempo inteiro. Só, talvez o resultado do dia, não é meu interesse ficar mostrando. Mas eu quero simplesmente compartilhar conhecimento aí, mostrar análise, técnica, etc. Mas vamos lá, o que eu ia falar? Como é que a gente vai ter a percepção do que o mercado pode fazer amanhã então, tá? O texto já está publicado, está no Substack, mas aqui eu vou fazer uma análise. Cara, eu marquei as regiões de interesse aqui de 141 mil pontos, é esse retângulo, essa região aqui em cima, e outra região de interesse em 139 e 140 mil, ou seja, de 140 mil até 141 mil pontos é uma região de interesse do índice, para mim, no meu ponto de vista. E quando eu digo índice, eu estou falando também do IBOV, obviamente, né? Ou seja, do mercado como um todo. Por que eu digo isso? Porque se a gente parar para analisar aqui, deixa eu ir para um gráfico limpo, vamos apagar tudo aqui, excluir todos os estudos, gráfico limpo, pronto. Cara, olha só, gráfico limpo então, para quem tem toque, vamos marcar uma região aqui onde o mercado está trabalhando. O que é isso aqui? Isso aqui é uma região de 141 mil pontos e 139, ou melhor, 140, né? De 140 até 141. Mil pontos é o que a gente tem aqui nesse range, tá? 1.000 pontos mais ou menos. Ou seja, o mercado está entre 140 e 141 mil. Faz 3 dias. 3 dias ele está nessa região. Vou deixar marcadinho aqui. Segura aí. Pronto, beleza. Cara, e onde o mercado estava antes disso? O mercado estava nessa outra região aqui. Ele ficou 4 dias mais ou menos, 3, 4 dias. Tirando aqui ele abriu com um gap, tá? Então, e depois corrigiu, ou seja, ele voltou. Então aqui é outra região que ele estava trabalhando.
Quando eu digo trabalhando, eu digo que foi precificado, o índice Bovespa foi precificado ali, ou seja, as movimentações de todos os preços de todas as empresas levaram o índice Bovespa até essa faixa. Não o índice Bovespa, porque isso não é o Bovespa, né? O índice Bovespa. Entretanto, o índice futuro, derivativo do Ibovespa. Então não vão complicar aí, pelo amor de Deus. E antes disso, onde é que ele estava? Já vou terminar o exercício, tá? Antes disso, onde é que ele estava? Cara, antes disso, o mercado trabalhou por alguns dias, 5, 6 dias, numa tendência de baixa. Ok? Ao mesmo tempo, antes disso, ele também tinha uma região de interesse, pode-se dizer. Ele deslocou, o mercado se deslocou de uma região para outra região. É simples perceber isso. Ou seja, e essas regiões geralmente elas têm 1000 pontos. O mercado ele vai se desenvolvendo, ele vai se deslocando, o índice futuro vai se deslocando de 1000 em pontos, 1000 em 1000 pontos. Então ele está em 137, 138, ele vai para 137, 136. Ele está em 136, aí ele lateraliza, depois ele se desloca. Aí ele pode ir para uma terceira região, como aconteceu aqui. Ele estava na região de 135, 136, e aí num certo dia, numa alta que é absurda, de 3%, se eu não me engano, tem os fatores macroeconômicos aqui de notícias, etc. Não vou entrar nesses detalhes do porquê que o mercado se deslocou, não convém. Eu estou falando da análise gráfica, que é a análise técnica. Então, o gráfico ele está descontando tudo, ou seja, para algumas pessoas não importa o que aconteceu, se foi o índice financeiro, se foi banco reportando lucro que desenvolveu, que foi o caso aqui dessa semana que passou, se foi X ou se foi Y. Tem gente que não se importa com isso, simplesmente opera gráfico. Eu particularmente acho interessante porque quando sai esse tipo de notícia, que causa um impacto muito significativo no mercado, eu estou falando de mercado brasileiro, então isso me dá um norte, ainda mais se eu tenho no período da manhã ou na noite anterior, ou no final de semana, como aconteceu aqui, essa notícia. Então, ou esse contexto. Logo, eu consigo ter uma percepção, um direcionamento de para onde o mercado vai trabalhar, certo? Tudo isso para explicar para vocês e voltar aqui e explicar que, cara, o mercado ele é cíclico e ele pode ter semanas cíclicas, ele pode ter momentos semanais, diários e mensal, ok? Na minha opinião, o que deve se compreender para essa semana onde a gente está operando o índice? Que é o seguinte, galera. Não. Médias móveis. Olha aqui, aí ficou a região aqui nos meus estudos de médias móveis, tá? Ou seja, a gente está trabalhando nessa região, a gente se deslocou da região ali de 137 mil, que é o retângulo maior aqui embaixo. A gente saiu dessa faixa de preço e foi para a faixa de cima. Então o mercado vai trabalhar ali. Então o que pode vir a acontecer amanhã? O mercado simplesmente pode continuar nessa lateralização. O que isso significa? Aí o cara, eu lembro que quando eu assistia analista de mercado falando, os caras diziam assim, ó, cara, o mercado pode atingir alvo de 139, assim como ele pode ficar na faixa do 138, ou ele pode descer para 137, vai depender da notícia tal. Tem uma média aqui. Para quem não compreende o mercado, para quem não está no mercado há tempo e não está dentro do contexto de como o mercado se move, pode parecer uma loucura isso. Tá, mas aí tu está me dizendo que, pô, ele está em 135, ele pode ir para 136 ou pode voltar para 134. Ou ele pode ficar lateral. Tá, e aí, cadê minha call? Cadê meu sinal? Cara, não é sinal. Não é assim que funciona. Funciona do modo que tu tem que compreender as regiões de interesse do mercado. E a partir disso, ou seja, se eu sei que o mercado está numa região de interesse que ele chegou agora, faz 3 dias, ele pode sim continuar trabalhando nessa região, tem grande probabilidade. Ou, se ele romper, ele vai pro nível de cima e pode retornar, ou vai pro nível de cima, retorna, faz pullback, depois retoma de novo o nível de cima. Ou seja, isso te dá uma percepção, te dá algo mais concreto, te dá uma compreensão do mercado como um todo, ok?
Então é isso que eu quero passar. Vou tirar aqui as regiões. Vou deixar essas aqui, que inclusive estão no texto. E eu botei aqui, ó, região de compra, região de venda ou de compra se houver rompimento e troca de polaridade. O que é troca de polaridade, cara? Cara, o mercado vem para cima, aí ele vai retornar aqui, vai retestar a região de 141 mil pontos. Se ele demonstrar interesse de continuar subindo e romper máximas e fazer alcançar novas regiões de preço máximo aí, então tu entra comprado, cara. Simples assim. Aí espera o gatilho, refina em 2 minutos, no 1, seja lá no que for. Se o mercado deixar uma rejeição na máxima e demonstrar uma estrutura dentro dos 5 minutos, ou de 2 minutos, ou no 1 minuto, um gatilho no 1 minuto, para retornar para 140 mil para baixo, então tu executa o preço a operação de venda. Agora, se o mercado abrir nessa região aqui de 140.500 e trabalhar para baixo, mesma coisa. Se ele deixar gatilho, o próximo alvo é aqui, cara. Vai testar essa região de 140 mil pontos. Se ele deixar gatilho de compra aqui para cima, cara, mesma coisa. Isso aqui é uma região de interesse fortíssimo. Deixou uma região de gatilho. E aí, para cada um dos traders aí que está assistindo, cara, tu opera o quê? Em que horário? 10 horas? 10 e meia? Abertura de mercado? Momento de volatilidade? Ou seja, escolhe o momento que tu vai fazer as tuas operações, identifica as regiões de interesse e simplesmente opera a favor do que o mercado está dizendo que ele vai fazer. E agora o que ele diz é, estamos numa região de interesse de 140 a 141 mil pontos. Agora tem que analisar se o mercado vai romper e deixar uma operação, um gatilho para a operação de compra para a máxima, se vai ficar lateralizado ou se vai buscar as mínimas. Pode acontecer também do mercado simplesmente abrir lá em cima ou abrir lá embaixo e voltar ou continuar a movimentação, tá? Mas era isso que eu tinha para dizer. Não sei se vai valer de muito aí pra galera, mas para quem entende e compreende isso, essa questão de qual é a região de interesse, qual é o preço interessante para o mercado, beleza? A partir disso, monta a tua operação com o teu gatilho de compra e de venda, buscando aí as regiões de trava, região de interesse, média móvel, faixa de preço. É isso aí, beleza? Valeu!